E aí pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Adão Negro e essa diferença que está acontecendo é enorme entre o que está falando a crítica e o que está falando o público. A gente vê uma diferença brutal. Eu já adianto que é um filme que eu curti bastante, mas entendo também alguns argumentos que dizem o contrário, então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, as partes positivas e as partes que poderiam ser melhor. Acho que nem tanto assim para ser um filme excelente, mas longe de ser um filme ruim. É um filme bom e uma grande diversão para a galera. Então, se você ainda não assistiu o filme, aí dá um pause, porque a partir de agora vai ter spoiler. Eu sou o Júlio Kolbest, se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. Estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Então, talvez uma das coisas assim que o pessoal tenha criticado é justamente por ele ter um roteiro simples. É uma história quase que linear, não vai ter muitas coisas para a gente precisar descobrir, mas tem muita pancadaria e funciona do início ao fim de uma forma coesa. Uma outra coisa assim que eu achei bem positivo, eu assistiria um filme solo do Senhor Destino com certeza. Foi um dos personagens que mais se destacou nesse primeiro filme. E o Gavião Negro também foi muito legal a participação dele. Também é outro que eu assistiria um filme solo tranquilamente. Esse filme é o que tem a maior estreia em termos de bilheteria do The Rock. Então tem tudo para fazer um sucesso bem grande de público. E é claro que estão falando de algumas coisinhas que são certos defeitinhos no filme, como por exemplo, o CGI do vilão no final ali eu achei meio não tão legal assim, achei um pouquinho tosquinho. Então isso é uma crítica que eu também faço, que poderia ter sido um pouco melhor. Em algumas lutas também não fica tão interessante. Mas de resto, se você vai assim para se divertir, com certeza vale muito a pena. É uma história simples, bem contada, sem grandes nuances, sem grandes reviravoltas, mas funciona de uma forma perfeitamente bem para esse tipo de contexto. Outra coisa assim que eu curti muito demais e que só por isso já valeria a pena foi a questão do Superman aparecer no final e a volta do Henry Cavill como o maior herói da DC. Já faz assim que esse universo ele vai acontecer de uma forma bem doida, porque a gente está vendo ali, aparentemente não tem nenhuma ligação com o universo da DC que estava acontecendo antes, e a gente vê algumas tecnologias que talvez nem deveriam existir, pelo menos não na época do Superman, num país pequeno, abandonado. Então essas coisas assim a gente tem que relevar para curtir a história. Outra coisa assim que talvez seja um ponto de crítica, que o pessoal lá daquele país fala inglês com um sotaque que também não precisaria, é uma coisa assim que soa gratuita, já que está todo mundo falando inglês mesmo, não é só quando os americanos estão ali, não precisaria ter aquele sotaque meio forçado, e até porque algumas vezes os personagens se esquecem do sotaque e falam normalmente. Agora, o grande ponto alto desse filme é que é a ação do início ao fim. Me lembrou muito o Moss, lá do início, quando veio esse novo Superman, que foi muita pancadaria, muita destruição, e não parava um minuto para respirar. A gente tem poucas partes de respiro nesse filme, o que funciona realmente muito bem. O The Rock também mandou super legal e talvez seja um dos melhores filmes que eu assisti com ele. Acho que ficou muito bem no papel. E agora a gente tem no cinema, né, um herói, anti-herói ali que não é tão certinho. A gente consegue ver, né, que também não teve tantas piadinhas nesse filme, e a DC parece estar encontrando um caminho um pouco diferente da Marvel, justamente aproveitando essa queda na qualidade das produções da sua concorrente. Uma outra coisa que me chamou a atenção bastante nesse filme aí foi que o The Rock, né, ele consegue transmitir essa dubiedade entre o papel, né, do Adão Negro ali não sendo nem um personagem totalmente bom e não sendo um personagem totalmente mal. Ele é mais ou menos como se fosse uma pessoa comum mesmo, que foi alçada ao poder, que foi alçada a ter muitas coisas diferentes da sua vida e que muda completamente, mas ele tem o coração amargurado, né, pela perda da sua família, e por isso mesmo isso é o que amolece ele nessa fase, nesse filme aí, por causa do menino e por causa dessa família, da mãe tentando proteger aquele menino. Isso funcionou coesamente bem toda a história, e é claro, um argumento mais simples assim, para que a gente possa compreender, junto com a culpa que ele tem por ter perdido o filho e justamente por isso ter adquirido os seus poderes. Isso é, a relação familiar é o que faz com que ele tenha a consciência de que ele não pode sair destruindo tudo. Enquanto isso, né, os outros heróis ali vão tentando dar consciência para ele também com essa questão de não poder matar os vilões. E aí a gente tem um embate cultural entre coisas que aconteceram muitos anos atrás, do jeito que a justiça era feita, com o jeito que a justiça é feita agora
pelos heróis. Via de regra é um filme bom, assim, eu daria uma nota 8 para ele, não acho que é sensacional, mais que 9, mas também longe de ser ruim, aquelas notas 5 que estão se atribuindo. Eu acho que é uma boa diversão, tendo em mente isso, né, que a gente vai ver um roteiro um pouco mais simples, que vai ter algumas falhas ali na parte do CGI, mas nada que vá comprometer a nossa experiência para se divertir no cinema. Caso vocês ainda não tenham assistido, comente aqui embaixo, né, se vocês pretendem assistir, e caso vocês já assistiram, gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam comigo, escrevam aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse filme. Um abraço e até o próximo vídeo.